é a democracia relativa do PT e dos seus puxadinhos. Não respeitam o Congresso Nacional, se associam ao STF para nos afrontar. Que vergonha! Mas 2026 é logo ali. Isso é básico. Qualquer estudante de direito sabe. Não precisa ser ministro. Agora, se ele acha que tem a vontade acima do parlamento, o parlamento tem que dar uma resposta. Presidente Hugo Mota, com todo respeito a Vossa Excelência, e não à toa tenho certeza que Deus lhe trouxe aqui hoje, tem que dar uma resposta. E se precisar outra, tem outra lá. Tem mais de 3 projetos ou 4 que nós aprovamos aqui e mandamos, que ajuda no sistema de freios e contrapesos. Inclusive a própria anistia. Porque o Congresso está sendo desafiado a todo momento. Olha, esse tema é um tema bastante preocupante. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, Leandro, é bastante preocupante, porque ela abre um precedente de reconhecimento de um desvio de finalidade do IOF. Porque o que o ministro Alexandre de Moraes fez com a sua decisão, no final das contas, foi acatar o caráter arrecadatório do imposto sobre operações financeiras. Deputados e senadores ficaram em choque. O clima dentro do Congresso virou um campo de batalha. Parlamentares da direita, centro-direita e até do centrão se revoltaram. Gritos, ameaças e discursos inflamados tomaram conta dos corredores da Câmara e do Senado. Já os esquerdistas aplaudiram de pé, felizes com mais um aumento de imposto sobre o povo brasileiro. Diante de um cenário desolador, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi até o Senado Federal. Ao subir a rampa e olhar para a bandeira tremulando no céu nublado de Brasília, ele se emocionou, chorou. É duro ver o Brasil sendo destruído por uma canetada, teria dito aos aliados. Mas o recado dos congressistas veio forte e direto. Moraes vai sentir o peso do Congresso Nacional. A revolta é generalizada. Nos bastidores, articula-se uma reação sem precedentes. Há quem fale até em limites constitucionais sendo ultrapassados. O governo resolveu topar a briga com o Congresso por conta do IOF, aumentando um imposto sobre, como diz o governo, sobre os ricos. É uma grosseira bobagem, pois o imposto vai sendo repassado pela economia inteira. Um executivo que só sabe aumentar impostos para controlar gastos cuja expansão é incapaz de controlar. E tudo isso somado a um STF como suprema instância, também da política. Nós temos um contexto que só piora. O ministro Alexandre de Moraes ajudou hoje o governo a tapar um buraco no orçamento e dar um troco no Congresso, fazendo um cavalo de pau. Ele decidiu que vale usar o IOF, que foi criado como imposto regulatório, como imposto arrecadatório. Há 15 dias, quando suspendeu liminarmente um decreto do governo aumentando o IOF, o mesmo Alexandre de Moraes afirmava ser plausível que esse instrumento estivesse sendo usado para fins que não eram os previstos, portanto inconstitucional. O ministro não disse hoje o que o levou a mudar de opinião e meteu a caneta na questão, que é objeto de forte enfrentamento entre o Congresso e o Executivo. Moraes simplesmente deixou o dito por não dito, ou seja, não se poderia admitir flexibilização da legalidade tributária para aumentar a arrecadação. Não se poderia. Que humilhação. Que tapa na cara do Congresso e do Senado, né? Aliás, eu já nem sei mais o que eles estão fazendo ali. Fechem as portas, porque o cargo dos senhores aparentemente já foi aniquilado. O que deveria ser a casa mais sagrada e respeitada do país virou palco de afronta e desacato. Tá, eu sei, é importante dizer tudo na base do amor. E que soco, mais um, no estômago do brasileiro, que vai ter que pagar, de novo, as contas desse desgoverno com mais um aumento de imposto. E o quê? No tapetão, na canetada, na imposição. Bom, o resumão da situação é o seguinte: o executivo só torra, o STF manda. Enquanto isso, o legislativo é vergonhosamente desmoralizado. E o contribuinte, mais uma vez. Presidente, pela ordem. Pela ordem, líder Eduardo Girão. Aproveitar a presença dos dois aqui. Presidente da Câmara, presidente do Senado, o senhor, presidente Davi, presidente do Congresso Nacional. Acabamos de ser surpreendidos, pelo menos de nossa parte, alguns senadores aqui e a população brasileira, sobre a decisão monocrática do ministro Moraes com relação ao decreto do IOF. Eu pergunto para os senhores presidentes reunidos aqui, um momento ímpar desse,
O Senado e a Câmara, o Congresso vão ficar inertes em relação a uma votação que nós fizemos aqui, 513 deputados, 81 senadores. O Congresso vai aceitar isso dessa forma? Qual vai ser a resposta para a população brasileira de algo que é nossa prerrogativa, de que é o trabalho que a gente se propôs a fazer? Eu gostaria de saber, senhor presidente, que o recesso começa amanhã e eu acredito que, se nada for feito em relação a uma reação a essa invasão de competência, de uma decisão soberana nossa, é melhor estabelecer o recesso, prolongar até o ano que vem. Faz o recesso até o ano que vem. Porque o que adianta o Congresso, o que adianta o Senado, o que adianta a Câmara? Faço essa pergunta com muito respeito. Na decisão que ele tomou, suspendendo as duas decisões, tanto o decreto quanto o decreto legislativo, Moraes chamou a atenção para o volume anunciado, volume de arrecadação esperada anunciado pelo ministro da Fazenda, pelo Ministério da Fazenda, dizendo que aquilo não fazia sentido e que aquilo revelava o caráter arrecadatório. Na sua decisão de hoje, ele diz que não, que o governo federal mostrou que não é assim tanto dinheiro. Então, eu fiquei na dúvida, afinal de contas, se a atitude, se a decisão de dobrar a alíquota para crédito, pessoa jurídica, do MEI, do Simples e das grandes empresas, foi isso que o governo fez, dobrou a alíquota do IOF diário nas operações de crédito das micro, médias, pequenas, médias e grandes empresas no Brasil. Eu nunca ouvi falar que dobrar a alíquota de imposto tem caráter regulatório. Então, a preocupação, e eu estou trazendo aqui a preocupação de tributaristas, de executivos do setor financeiro, porque o ministro acata esse desvio de finalidade num imposto que está ao alcance da mão do governo federal. Portanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estreia essa nova modalidade e fica aberta a possibilidade de qualquer outro governo, em qualquer situação, quando as contas não forem fechar, se fazer valer desse caráter que foi confirmado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, essa é a grande preocupação. Olhando para a decisão de hoje, nós ouvimos do Pedro Teixeira que há um retorno ali, um recuo, tirando o risco sacado. Pelo menos isso o ministro fez, porque afinal de contas o Poder Executivo não pode decidir quem tributar. Essa prerrogativa ele não tem por decreto. É o Congresso Nacional que tem que decidir quem tributar, e a operação de risco sacado, como o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece, é uma operação de compra de recebíveis. Não embute obrigação financeira, portanto não pode ser considerada uma operação de crédito. E desde o primeiro decreto assinado pelo governo, aquele que horas depois precisou ser refeito, Leandro, o governo começou a tratar, e publicamente o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a operação de risco sacado como uma aberração, uma coisa que não podia ser, que era uma elisão fiscal, que era planejamento tributário, que era para fugir de imposto, que não era isonômico. Ora, como tratar uma operação que não é uma operação de crédito como base para a cobrança deste tributo? Então, Leandro, e só mais uma característica dessa decisão de hoje, que também chamou muita atenção, é que o ministro Alexandre de Moraes decidiu que a cobrança do IOF será retroativa. Portanto, desde o dia em que o decreto foi suspenso, até agora vai ficar da queda do decreto legislativo, da queda do decreto até o dia de hoje, a cobrança de quem fez operações de crédito, pessoa jurídica, operações de câmbio e operações e aportes no VGBL, essas três categorias, quem fez essas operações, e isso é uma conta bilionária diária das movimentações de crédito diárias no sistema financeiro brasileiro, e também com câmbio, e não estou só falando de família que está indo para a Disney, não, eu estou falando de operações de câmbio para transações internacionais. Então, quem
fez e não pagou o IOF porque o decreto legislativo derrubou a decisão do governo, vai ter que fazer a conta porque vai ser cobrado do IOF retroativo. Então, veja, Leandro, a preocupação com a decisão do Alexandre de Moraes. Ele acata o desejo do governo de transformar o IOF num imposto regulatório. Não é só a questão das decisões monocráticas. É também, senadora Damares, como a senhora falou agora, a anistia. Porque é num sistema que há freios e contrapesos. Se há uma violação das nossas decisões pelo STF que tem acontecido constantemente, nós temos que dar a resposta aqui no Congresso. É freio e contrapeso. Vai decidir por decisão monocrática, sem ouvir o seu próprio colegiado, no caso do IOF, o ministro Alexandre de Moraes, sem respeitar 513 deputados, 81 senadores que representam o povo que foram eleitos e os seus estados. Então tem que ter uma resposta. Está lá na Câmara. Que pelo menos tenha que um ministro consultar o seu colegiado. Porque senão democracia aqui não é. Porque o princípio da democracia, da separação de poderes, nos dá a função legislativa. Se houvesse inconstitucionalidade, ela seria, na verdade, em pegar um imposto que é regulatório e transformar no imposto arrecadatório. Isso é básico. Qualquer estudante de direito sabe. Não precisa ser ministro. Agora, se ele acha que tem a vontade acima do parlamento, o parlamento tem que dar uma resposta. Presidente Hugo Mota, com todo respeito a Vossa Excelência, e não à toa tenho certeza que Deus lhe trouxe aqui hoje, tem que dar uma resposta. E se precisar outra, tem outra lá. Tem mais de 3 projetos ou 4 que nós aprovamos aqui e mandamos, que ajuda no sistema de freios e contrapesos. Inclusive a própria anistia. Porque o Congresso está sendo desafiado a todo momento. E às vezes a gente tem que estressar uma negociação. E isso a gente está vendo agora, para trazer todos à mesa. Não fizemos isso antes. Temos que fazer agora. Aliás, o senador Renan, ao lado, eu estou olhando e lembrando, né? É um caos conhecido. Vossa Excelência rasgou uma intimação. Às vezes é assim que tem que ser feito. Tem que peitar para chamar na mesa. Agora a gente vai se conformar? Amanhã a gente aprova hoje aqui a lei de incentivo ao esporte. Vai lá o ministro, dá uma canetada sozinho e diz, não, essa lei não vale não. E a gente vai se conformar com isso? Então, com todo respeito, o maior respeito a essa casa. Mas a gente também precisa defender essa casa. Defender a democracia, defender a divisão dos poderes. Cada um no seu quadrado e nas suas funções. Obrigado. Nós conclamamos e clamamos pelo pronto restabelecimento da normalidade democrática e ao respeito às prerrogativas do parlamento brasileiro. Nós estamos passando por um processo de disfuncionalidade, ou seja, a separação dos poderes e as prerrogativas de cada um dos poderes da República deixou de ter nitidez. Nós estamos vendo a hipertrofia de um poder que é o judiciário em cima do legislativo e até do executivo. Para aqueles que estão nos assistindo, o IOF impacta diretamente a população mais pobre. 73% da população brasileira está endividada e aqueles que estão endividados e pagam empréstimos, pagam IOF. Quem faz o parcelamento do cartão de crédito, paga IOF. Quem compra um bem como uma geladeira, como uma máquina de lavar, como uma TV, como um carro financiado, paga IOF. Então, ao contrário do que o governo afirma, é um imposto regulatório, está sendo utilizado como imposto arrecadatório e que impacta diretamente na população mais frágil. O governo criou um buraco e espera sempre se recorrer de novos impostos. A população não aguenta mais pagar impostos numa carga tributária que oprime o trabalhador brasileiro e o empreendedor no país. Esses deputados de direita não servem para nada, né? Olha só, Alexandre de Moraes cospe e humilha o Congresso mais uma vez e eles só sabem ficar nas redes sociais. Ai, meu Deus, que decepção. Para quem finge que não entendeu o que está acontecendo no Brasil, eu vou tentar explicar mais uma vez, dessa vez de uma forma mais lúdica. Imaginem numa sala de aula que tem 21 alunos. Um é um bully que bate em todo mundo e tem os outros 20. Desses 20, tem 5 que tentam reagir. Tem 5 que fala, tem 5 que tenta convencer todo mundo a se unir, tem 5 que realmente não se submeteu e não se curvou. Todas as vezes que algum desses 5 fala alguma coisa ou tenta mobilizar os outros 19 contra o bully vai lá, pega ele, prende na jaula que fica atrás da quadra, rouba o dinheiro da lancheira dele, proíbe ele de entrar no parquinho, enfia a cabeça dele na privada, bate, espanca ele na frente de todo mundo. Aí, os outros 15, que são os covardes e medrosos, ficam com mais medo ainda, porque não querem sofrer o que aqueles 5, que ainda têm coragem de revidar, estão fazendo. Só que esses 5, apesar de toda essa punição, essa humilhação, esse espancamento, eles continuam falando. E eles chegam nos outros 15 e falam,
Pelo amor de Deus, vamos reagir. Se a gente conseguir 11 reagindo, a gente consegue derrubar o bully. Só que os outros 15 são covardes, têm medo de reagir. E aí a gente fica nesse ciclo interminável, o bully sempre escolhendo um alvo qualquer para fazer o que ele quiser, e não temos a capacidade de juntar 11 com coragem, né, que seria metade mais um, para revidar. E o bully reina como se fosse o imperador dessa sala de aula. Essa é a situação que a gente está. Esses 5 que estão reagindo tentam de tudo. Vão lá, fazem denúncia para o diretor, fazem denúncia para o coordenador, vão até na polícia para fazer denúncia, mas ninguém faz nada. Absolutamente ninguém faz nada, porque esse bully, a família dele está na direção, está na coordenação, está na polícia, está em todos os lugares.